Salve, salve, rapaziada, professor Leandro Levi na área para mais um Comentando Comentário. Esse quadro no qual eu pego comentários que eu recebo nas minhas redes e venho aqui trazer a minha resposta, a minha análise, né? Porque eu gosto de analisar em vídeo, eu gosto de falar. É mesmo, é? Porque não dá pra escrever, não dá um número de caracteres. Eu precisaria de 6 bilhões de caracteres para eu conseguir escrever e te responder. Fala muito! Fala muito! Mas então eu tô aqui pra falar. Eu vou falar de forma mais sucinta possível também, que eu não quero perder muito tempo com vocês, não. Mas tem uns comentários que são maravilhosos. Continuem comentando no TikTok, porque o TikTok, quando eu boto assim, ó, uma hashtag aqui, ó, capitalismo, cadê capitalismo? Tá aqui, garimpo legal, geografia, Bolsonaro, eu botei Bolsonaro, e aí uma galera que gosta do Bolsonaro recebe meu vídeo. E aí eu recebo uns comentários maravilhosos. Só que esses comentários são os comentários que fazem com que o algoritmo entregue o meu vídeo, e o meu vídeo ganhe visualização. Então continuem comentando. Mas aí, olha o vídeo que eu postei, e aí depois a gente vai olhar o comentário, tá? Se liga. Só que o governo Bolsonaro foi uma tragédia. O governo Bolsonaro não só não reprimiu o desmatamento, ele não só não reprimiu o garimpo ilegal, ele não só não reprimiu o despejo de esgoto dos mananciais dos rios, ele não só não fez isso, que é o que a gente espera de um cara que estava sendo eleito para fazer diferente, para acabar com a mamata, definitivamente resolveu o problema do Brasil, pelo menos quem votou nele falava isso, em 2018, né? Ele não só não fez isso, como ele incentivou, ele legalizou o desmatamento. Ele incentivou, direta ou indiretamente, o Brasil a elevar a níveis sem precedentes os impactos ambientais, como queimadas, como assoreamento dos rios, como depósitos de lixões a céu aberto, como desmatamento, garimpo, que gera poluição dos rios com metais pesados. A gente chegou a níveis recordes de desmatamento da Amazônia. O cara teve a envergadura moral de despedir o diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um instituto responsável por imagens de satélites do território brasileiro. E sabe qual é a forma mais eficiente de perceber e denunciar desmatamento? Através de imagens de satélite. Porque é uma imagem de cima. E quando você desmata, você muda a cor da superfície. E de cima fica muito mais fácil de visualizar isso do que no plano. E aí a gente consegue ter tamanho do estrago. E aí quando o cara divulgou imagens de satélite de grandes clareiras na Amazônia sendo abertas, passando a boiada, como o Ricardo Salles falou naquela reunião ministerial que vazou na pandemia, vamos se aproveitar desse momento de Covid, em que a imprensa e a população e a opinião pública estão voltados pro Covid, pra gente passar a boiada, aprovar lei, pra destruir a natureza. Como é que o cara tem a pachorra de me colocar um madeireiro como ministro do meio ambiente? O governo Bolsonaro foi uma tragédia. Só que o governo Bolsonaro... E aí eu lancei esse vídeo, porque esse vídeo aqui, na verdade, é um corte de uma das lives que eu fiz aqui. Teve um LL News que eu fiz logo depois da prova da UERJ, e a prova da UERJ trouxe essa charge, né, do Bolsonaro indo embora e a natureza voltando a florescer. E aí eu falei de como que o governo Bolsonaro acabou com a natureza, legalizou a porra toda, como vocês acabaram de ver aqui no vídeo, nesse corte. Aí eu lancei esse corte. E aí olha os comentários. Bochecha, 1980. Camisa mulambenta. Pô, nem tá tão mulambento assim, mano. Mó vacilo. Essa não é uma das camisas mais maneiras que eu tenho, mas... o maluco meteu camisa mulambenta. Curso de geografia, barbudo. Ele meteu não só 3 pontinhos, ele meteu 5. Tipo assim, ó. Aí meteu 3 carinhas sorrindo e meteu aqui, ó. Canhotinho da Uni. Isso é muito bom, mano. Canhotinho... provavelmente fazendo uma referência à esquerda, né? Que eu tô falando mal do Bolsonaro, eu automaticamente sou de esquerda. E uma referência à União Nacional dos Estudantes, que é um movimento social muito importante dos estudantes brasileiros. E aí esse cara, ele meteu camisa mulambenta. O maluco, ele me atacou falando da minha camisa mulambenta, só que nem tá tão mulambenta assim. Eu já apareci nas minhas redes com camisa mais mulambenta que essa. Essa daí tá tranquila, pô. Essa daqui, por exemplo, ela é mais mulambenta que essa que eu tô usando. Se ele me visse com isso aqui, doideira, né? Aqui, enfim, o cara, ele não falou nada, ele só viu eu falando mal do Bolsonaro. Provavelmente essa galera nem ouve o que eu falei, ele só vê eu falar Bolsonaro, tragédia e pronto, pum, acabou. Ele não ouve mais, ele não vê mais o vídeo.
E aí vem outro. O Eduardo Gustavo. O Eduardo Gustavo, do lado do nome dele, tem a foice e o martelo, que é o símbolo do comunismo, só que com uma censura, né? Tipo, não ao comunismo. E aí ele meteu assim pra mim, ó. Olha, realmente o Bolsonaro não deu todas as suas atenções ao aspecto vegetal. Eu vou reler. Realmente o Bolsonaro não deu todas as suas atenções ao aspecto vegetal. Eu acho que ele quis dizer, o Edmundo, você quis dizer com certeza, falando de meio ambiente, né? Mas vegetal ficou Uma bosta. paradinha de criança falando. Resposta de criança. E aí ele meteu depois. Mas creio que o professor também seja parcial ao Lula. Cara, isso daqui é um recorte de uma live que eu fiz e eu falei do momento do governo Bolsonaro, que aconteceu exatamente o que eu falei que aconteceu. Isso é fácil de buscar na internet. E aí ele meteu assim, mas creio que o professor também seja parcial ao Lula. Tipo assim, eu tô falando mal do Bolsonaro, lógico, de uma forma lógica, na cabeça dele. E o PT, hein? E o Lula? Eu sou a favor do Lula. Eu sou lulista. Lula no céu e Lula na terra. Beleza. É isso que eu tenho que aguentar, galera. Minha vida não é fácil. O M Júnior. Não é Júnior, não. É Júnior. Ele meteu assim, ó. Argumento retirado da bunda. Sem base e sem número é fácil. Então, o cara demitiu o diretor do INPE. Ele, na verdade, era o cara que não queria nem base, nem números, porque sem base, sem números, inclusive por isso que ele tentou boicotar ao máximo a iniciação do censo demográfico em 2021 e 2022, porque sem números não tem crime, não tem fome, não tem desmatamento. E aí ele falou que eu retirei o argumento da bunda. Vamos falar dos recordes de desmatamento só nos primeiros meses desse ano? Aí, mais uma vez, os caras trazem o Lula. E o PT, hein? Tipo, pelo fato da gente não ter melhorado os números de desmatamento no primeiro semestre do governo Lula, eu não posso falar do que aconteceu no governo Bolsonaro. Eu tô proibido. Doideira. E sim, a gente teve recordes de desmatamento nos primeiros meses desse ano. Ninguém nunca, aqui no canal Geografia, falou que o Lula ia acabar com o problema do desmatamento. O Lula, ele faz um governo capitalista também. É um governo muito diferente do Bolsonaro, óbvio. O governo do Bolsonaro, como eu falei no vídeo, foi uma tragédia. O governo do Bolsonaro passou a boiada. O governo do Bolsonaro acabou com o Brasil. Aí vocês acham que em 6 meses o Lula ia acabar com o desmatamento? Tadinha. Tadinha, que barra. É igual a pessoa que tá gorda e começa a fazer dieta. Ela vai emagrecer rápido? Não, às vezes ela pode continuar até engordando. Vocês acham que é fácil fazer o que querem que o Lula faça, acabar com o desmatamento pra eu poder falar isso? O Bolsonaro aparelhou a FUNAI, aparelhou o IBAMA, aparelhou o Ministério do Meio Ambiente, botou a galera dele pra comandar. E aí ele simplesmente legalizou extermínio de população indígena, desmatamento, garimpo. E aí agora em 6 meses o Lula tinha que mudar tudo isso, conseguir voltar com tudo e pum, acabar com o desmatamento. Esses caras, eles estão numa realidade paralela, né? Essas pessoas foram cooptadas. Estão totalmente fora da casinha. E aí agora, o outro aqui, ó. O Geandre Andrade 997. Agora seja parcial. Fala do Lula. E o PT, hein? Mas e o Lula, hein? Mas e o Lula? Ah, mas o submarino... Mas e o Lula? Ah, mas a lua vai cair na Terra. Mas culpa do Lula. Aí o Bruno Melo, o profissional... Olha aí, ô Grift. Um cara que tá tentando pegar o teu O maluco meteu o profissional. Esse sim é profissional. Exatamente. Pro Lula continuar e aumentar. Tá tudo certo. Tipo assim, os caras tão, assim, desesperados, porque quando o Bolsonaro assumiu, eu lembro muito bem de um amigo, que era amigo na época, falar assim, agora a mamata vai acabar. Sabe de quem a mamata acabou? Do mico-leão-dourado, da onça, da Amazônia, do Cerrado. Essa mamata acabou. Agora, pros madeireiros, pros pecuaristas e agricultores podres de rico, os grandes ruralistas, pra essa galera a mamata continuou e só aumentou. Só aumentou. Mas e o Lula, hein? Mas e o Lula? Então, esse foi o Comentando um Comentário
de hoje, porque apesar do nome ser comentando comentário, hoje foram vários comentários, porque o meu TikTok é maravilhoso. Segue lá no TikTok, segue vários, segue em tudo. Tudo é geografia pública, pô. Tudo é geografia pública. Se tivesse Orkut, ia ser geografia pública. Se tivesse MSN, ia ser geografia pública. Se eu tivesse no bate-papo da UOL, eu ia entrar com o nickname geografia pública, _ Concan, _ JPA, fazendo referência ao meu bairro, Jacarepaguá. Eu vou ser geografia pública em tudo. Então me segue nas redes e vou continuar postando corte, vou continuar postando short, vou continuar postando reels, vou continuar fazendo live até me calarem.